O jardineiro de Auschwitz. O som da água no açude. Entre dois vidoeiros nadam os patos. É como se voltasses atrás. Não sabes porquê. Não percebes. Lá para onde és atirado, nem sequer havia vidoeiros. Estás sempre a regressar. A indústria da morte produz continuamente um pequeno recuo. É limpa a indústria da morte. Limpa como o crisântemo. Um só no canteiro devastado pelas roseiras. Eu não é bem uma procura, eu não procuro aquelas palavras. Às vezes eu sinto que aquelas são as palavras que estão nas coisas. É evidente, para outras pessoas estarão lá outras palavras. E a minha relação com o real é uma relação muito específica, idêntica possivelmente à relação que todas as pessoas que veem mal têm, porque resulta do pormenor. E a miúdo eu andava sempre a aproximar os olhos das coisas para ver o que é que lá estava, por exemplo, das gotas d'água, das asas de mosca, disto, das patinhas dos gafanhotos, etc. Aquilo sempre me fascinou, porque era aquilo que eu via. Bem, a paisagem, enfim, andava por aí, não é? E eu não tive muito acesso a essa paisagem. E eu penso que essa ternura pelo real, essa ternura exasperada pelo real que eu sinto nas fotografias do Mussolini ou nos quadros do Sérgio Pombo, há essa ternura exasperada pela própria realidade. E ao mesmo tempo desprotegida. A ternura é sempre um sentimento que desprotege. Esse quadro que está aí atrás de si também é dele. E é uma coisa... É de uma desproteção total. E essa desproteção do real está no pormenor. Está nesse lado quase microscópico. Mais do que na grande paisagem. A paisagem acolhe, organiza, dá-nos uma casa, ao passo que o pormenor não nos dá nada. Só dá-nos o outro. Quanto mais vamos ao pormenor, de certo modo, mais nos aproximamos do outro, mas o outro continua absolutamente outro. É uma alteridade que não se reduz. Ao passo que a paisagem não, a pessoa sente-se acolhida, está ali no meio da paisagem, sente-se bem, faz parte, integra-se. Agora, no pormenor, você não se integra. O pormenor rejeita-o continuamente. E é essa rejeição do pormenor que me fascina. A língua como fator de identidade não me interessa absolutamente nada. Porque cada vez que me estabelecem a língua como fator de identidade, estabelecem uma língua como um elemento do poder e não me interessa. Daí a necessidade mesmo de acortar, de partir, de obrigar a dizer a sua pobreza, de tirar aquela empáfia. Quer dizer, então parte-se aquilo. E quando se parte aquilo, talvez se liberte qualquer coisa... Gosto do termo, mas de verdadeiro. Chamemos-lhe assim, para facilitar. Agora, quando as frases correm limpidamente, ou como se diz, é uma escrita límpida. É uma escrita mentirosa. É evidente que escrever limpidamente é escrever de acordo com a norma. E a limpidez é sempre uma categoria perigosa. É a categoria perigosa porque é a categoria da explicabilidade. Isto é límpido, vê-se.
da verdade. Agora, é preciso turvar a linguagem para que ela consiga dizer aquelas coisas que ela não gosta de dizer. Agora, eu respeito a língua portuguesa, é torná-la intocável, não é? Então, pronto, não há muito mais a dizer. Eu, cada vez que leio que uma pessoa assim, deve-se respeitar a língua. O que é isto de respeitar a língua? É evidente que se deve aprender a ler e aprender a escrever. É outra coisa, é um plano diferente. Agora, respeitar a língua é impedir-me de escrever como eu quero, como eu vejo. Imagine-se o de Joyce respeitar o inglês. Nunca tinha escrito o Finnegan's Wake. E outros que tais. E o que é isso? Quer dizer, o Fernão Lopes respeitava o português. O português do Fernão Lopes é um português como é o... Quer dizer, não mudou do Fernão Lopes para hoje? E para mudar não foi preciso desrespeitar? Destruir uma norma e construir outra norma? Para destruir essa norma que foi construída? E de repente a pessoa ouve estas coisas estranhas. Porquê? Porquê é que eu tenho que ter respeito pela língua portuguesa? Ou pela língua alemã, ou pela língua francesa, ou pela língua guatemalteca, ou dos Bororô, ou dos Nambiquara? Porquê é que eu hei de ter respeito? O que é a língua para eu ter respeito? Eu sei o que é. Nisso eu sei. Há coisas que eu sei. É porque a língua é um fator de identidade das pátrias. Portanto, ter respeito pela língua é ter respeito pelo poder, é ter respeito pela pátria, é ter respeito pela fronteira, é dizer assim, a minha pátria é melhor que a tua pátria. O progresso, penso eu, cada vez que falo assim, sinto-me um bocado ridículo, desculpe lá que diga, quer dizer, porque parece que vou dizer alguma coisa. E é sempre assim uma coisa estranha. Para mim é sempre estranho estar a dizer estas coisas. Mas é aquilo que eu penso para ti, vai assim. É a passagem de uma desumanização a outra desumanização, a outra desumanização e a outra desumanização. Isso é progresso. Quer dizer, é evidente que o Holocausto não retorna como o Holocausto. E foi uma desumanização, foi uma expressão de uma desumanização brutal. Caminhamos para uma mudança, caminhamos. Parece-me. Se a mudança, não me parece é que se mude para melhor. Para muito melhor. Muda-se para que este mesmo se torne ainda mais mesmo. Mas por que não? Todos nós temos, se escrevemos, se pintamos, se fotografamos, achamos que é extremamente importante isso. Eu não sei se é importante. Eu realmente não tenho a mínima. Nada me diz que seja muito, muito importante. Quer dizer, é mais importante as pessoas lerem, não lerem? Não sei. Realmente eu não sei. Quer dizer, que se caminha, que as pessoas leem mais, estão mais alfabetizadas, estão. Quer dizer, agora utiliza-se aí um termo qualquer horroroso em vez de alfabetizados. Quer dizer, estão mais alfabetizadas, leem, sabem ler. E sabem escrever. Quer dizer, mais ou menos. Quer dizer, gosto de poemas e gosto de poetas, gosto de ler uns, gosto de ler outros, gosto de ler uns poemas, lembro-me dos poemas, decoro alguns, não decoro outros. Quer dizer, a ideia de ser pessoano ou camoniano, qualquer outro ano, qualquer por aí fora, não me diz muito. A literatura, mesmo a literatura, depois tudo
todo esse universo da literatura e que anda à volta da literatura e que a mostra e que a exibe e que a obriga a passear e que a veste, isso não me interessa. E não é um juízo de valor. Não me interessa, pura e simplesmente. Agora, você repare, em muitas das coisas falta essa violência de um olhar pessoal, radical sobre as coisas. Falta. As pessoas escrevem utilizando fórmulas que já existem, utilizando processos que deram resultado, e o real não está lá. Realmente não está. A nossa dor começa sempre por ser a nossa. Mas há um momento em que descobrimos que nem donos da nossa dor somos. E é isso que inicia um percurso político. É o momento em que descobrimos que essa dor é uma dor de muita gente. Em que ultrapassamos esse sentimento de que somos únicos na nossa dor. E, de certo modo, é isso que torna uma escrita madura. Esse momento em que descobrimos, vagamente atónitos, que não somos proprietários de nada. E nem daquilo que achávamos que era mais nosso. Porque muito mais nosso do que a felicidade é a dor. Porque a dor dói e a felicidade não sabe muito bem o que faz. E esse momento em que somos desapossuídos da nossa dor, essa dor não é só tua. Essa dor é de imensa gente. Nós descobrimos o outro. E o outro na sua dimensão, o outro enquanto o outro na dimensão política. É esse que descobrimos. E isso, para mim, tudo o que eu estou a dizer não é uma verdade, não pretende ser. É unicamente aquilo que eu sinto e sei de mim próprio. É esse momento em que eu não lhe chamo universalização da dor, não gosto nada do termo universalização, em que a dor se torna comum, se torna de muita gente, em que deixa de ser minha, que é um momento fulcral de qualquer escrita. E é um momento político da escrita. Do século XX, não, quer dizer, os horrores, e há vários horrores no século XX, o século XX é, de certo modo, o século dos horrores. Há o horror da Guerra Civil, como diz o Hobsbawm, da Guerra Civil Europeia, que começa em 1914, acaba em 1980 e tal. Quer dizer, com o Holocausto, e que acaba exatamente com o horror da SIDA. É, portanto, um universo de horrores, de contaminações, de contágios, de um universo terrífico. E aquilo que tornou presente esse meu universo não foi a literatura. O horror desse universo não foi a literatura, foram as pessoas. Eu tive a sorte, e é irónico utilizar aqui o termo sorte, de conhecer pessoas que estiveram em campos de concentração, cuja família foi exterminada em campos de concentração. E o convívio íntimo com essas pessoas. E foi isso que, de certo modo, me abriu os olhos para o horror. E mais, abriu-me os olhos para a impossibilidade de dizer o horror. Porque, e eu estou a falar concretamente de um grande amigo meu, que já morreu, bastante mais velho que eu, que esteve em Mauthausen, e ele nunca falou de
de lá ter estado, senão no fim da vida. E aquela omissão dizia mais do horror do que todas as palavras, porque eu era um adulto já e sabia. E, no entanto, ele não dizia nada. A família dele foi exterminada. Ficou ele. O irmão, o pai, foram mortos. E ele nunca falou disso. Só uma vez é que falou já no fim da vida. Portanto, a consciência de que, de repente, uma pessoa não consegue falar, não consegue dizer, criou-me o sentimento de que qualquer tipo de palavra é pobre frente a determinadas situações. E mais, que qualquer explicação pode ser criminosa, no sentido de que quem explica encontra uma justificação para os factos. Mesmo que não queira, uma explicação é sempre uma justificação. Ora, há factos que devem permanecer, de certo modo, inabordáveis à explicação. Inabordáveis pela explicação. É essa inabordabilidade do facto que permite a consciência de que houve realmente o horror. Porque eu não consigo explicá-lo, não consigo dizê-lo. Cada vez que digo mal. Esse sentimento de cada vez que se escreve sobre determinadas coisas, se escreve mal. E quem escreve sabe que umas vezes nós escrevemos e dizemos é isto mesmo que eu quis dizer. E outras vezes dizemos não é isto que eu quis dizer, não consigo dizer. E o horror do século XX, penso que não se consegue ainda dizer. E ainda bem que não se consegue dizer. Porque permanece como uma espécie de tumor que está sempre a tornar presente o que pode voltar. Mas havia vidoeiros, o crisântemo matinal, esse foi crescendo. A garra das suas pétalas, ou é só plástico a fingir um subtil apodrecer? Habituámo-nos aos canteiros de rosas, ao jardineiro que tem o silêncio na enxada, ao ruído dos exaustores, como um sopro de vento sobre a terra dura. Amorosamente, eis o que pensa a mulher que o olha da janela do primeiro andar. Amorosamente, o jardineiro semeia a sua própria morte. Ou poda os galhos secos das roseiras, limpa-os de pulgões, arranca-lhes as folhas que a geada crestou. E a cinza floresce no canteiro.